Oi pessoal, eu sou a Maria Luísa e hoje a gente vai falar sobre direito das obrigações. Nesse primeiro bloco a gente vai dar uma noção geral e um pouco da classificação das obrigações. Então, como vocês sabem, as obrigações são o vínculo jurídico que ligam o credor e o devedor. Essa obrigação ela tem alguns elementos. O elemento subjetivo, que é o sujeito. Então, nós temos, nesse caso, o credor e o devedor. E o elemento objetivo, que é a obrigação que nós estamos tratando. Que ela pode ser de três espécies: de dar, de fazer e de não fazer. Bom, então a gente vai começar tratando sobre o elemento objetivo, ou seja, a prestação a qual essa obrigação se relaciona. E o que a gente precisa ter em relação a essa prestação? Ela precisa ser, em primeiro lugar, lícita. Ela deve ser possível e a possibilidade, ela não se limita à possibilidade física, ela deve ser também juridicamente possível e ela deve ser determinada ou determinável, tá certo? Então, no início da obrigação, quando ela nasce, ela não precisa estar completamente detalhada e determinada, especificada. Ela pode ser determinável posteriormente. Então, esses são os elementos que devem estar presentes na prestação. Com isso, a gente tem a formação do elemento objetivo. Então, a gente vai começar a tratar aqui um pouco sobre a classificação das obrigações. Quais são os tipos de obrigações que a gente pode ter? A gente pode ter uma obrigação de dar, de fazer e de não fazer. A primeira que a gente vai tratar aqui é a obrigação de dar, que ela pode ser a entrega ou a restituição de uma coisa. Isso é muito importante a gente ter em mente essa diferenciação, porque isso interfere diretamente na questão da culpa pelo perecimento. O que acontece? Quando a gente tem uma obrigação de dar, a gente pode estar falando de uma coisa certa ou de uma coisa incerta. Se você tem uma coisa certa, essa coisa pode perecer. Por exemplo, é o que acontece quando a gente tem uma obrigação de entregar um cavalo. A gente não está falando, nesse caso, de qualquer cavalo, certo? A pessoa que está se obrigando já especificou a pessoa que vai receber, ou seja, ao credor, já especificou qual é o cavalo. É o cavalo X da raça Y, aquele. Então, isso já está determinado. O que pode acontecer entre a constituição da obrigação e a entrega, né? A tradição do bem? Esse bem pode perecer. Então, é muito importante a gente entender qual foi o momento do perecimento. Porque a regra geral do direito é: a coisa perece para o dono, né? Res perit domini, certo? Essa é a nossa regra. Certo? Então, essa é a regra a respeito do perecimento do bem. Mas nós temos aqui que entender como essa regra é aplicada em cada caso. Então, vamos lá. Se a gente tem a obrigação de dar e não de restituir, porque isso faz uma grande diferença na hora da definição da responsabilidade. Se a gente está falando de uma obrigação de dar e essa coisa se perdeu antes da tradição, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação.
Então, a obrigação fica extinta e as partes não têm mais qualquer vínculo entre si, em razão dessa obrigação. Agora, se essa perda acontece por culpa do devedor, o credor ele vai pedir a restituição do bem e, além disso, ele tem direito a perdas e danos. Tá ok? Bom, se a gente estiver falando então sobre a deterioração do bem, esse bem ele não foi completamente perdido, mas ele teve a redução da sua utilidade ou do seu valor, e essa deterioração ocorreu sem culpa do devedor, o que o credor pode nesse caso? Ele pode resolver a obrigação, ou ele pode ainda aceitar a coisa com o abatimento do preço. Tá certo? Então, essas são as possibilidades. Porque se o nosso bem teve o seu valor, teve a sua utilidade reduzida, então o seu valor de mercado, de obrigação, também estará reduzido. Agora, se isso aconteceu com culpa do devedor, o que o credor pode fazer? Ele pode ser restituído ou ele pode aceitar o bem. Em ambos os casos, ele tem direito a perdas e danos. Tá certo? Então, o devedor que deixa a coisa perecer com sua culpa, ele tem sim uma obrigação de restituição e de indenização do credor. Agora, se nós estamos falando sobre a restituição de um bem, essa obrigação ela muda um pouquinho. Agora, se esse bem que deveria ser restituído, ele se perdeu sem culpa do devedor, então a obrigação fica resolvida. Entretanto, o que é muito importante a gente ter em mente? Todos os frutos e todos os direitos que foram percebidos até o momento do perecimento desse bem, eles são direito do credor. Então, a pessoa que já tinha aquele bem e que deveria ser restituída dele, ele deve perceber os frutos que foram colhidos antes do perecimento desse bem. Então, a gente tem sim a solução, entretanto, com frutos, tá certo? Agora, se essa perda ocorreu com culpa do devedor, ele vai ter direito à restituição e, além disso, ele vai ter direito à percepção de perdas e danos, ok? Agora, caso de deterioração desse bem, que esse bem que deveria ser restituído, se ela ocorre sem culpa do devedor, o credor ele deve aceitar o bem de volta. Mas se isso aconteceu com culpa do devedor, ele vai ter direito à restituição dos bens ou do bem e, além disso, ele vai ter direito a perdas e danos. Tá certo? Ok? Então é isso que a gente tem em relação à coisa certa. Agora nós vamos falar sobre a coisa incerta. Então, a obrigação de dar coisa incerta. O que acontece? A coisa incerta, ela não foi ainda individualizada. Ela só tem uma definição por gênero e quantidade. Nesse caso, a gente não tem como falar em perecimento desse bem, tá certo? Então, por exemplo, se a obrigação é entregar 3 sacas de café, a gente não tem como falar em perda das sacas de café que ainda não foram individualizadas. Porque se você perde 3, você pode comprar mais 3
e isso não vai interferir no cumprimento da obrigação. Mas, a partir do momento em que a coisa foi individualizada, ou seja, é feita a escolha de qual é o bem envolvido, e isso vai ser feito pelo devedor, e apenas no caso de o devedor não fazer, aí sim o credor pode fazer. Quando é feita essa escolha, essa obrigação ela vai passar a ser tratada como se ela fosse uma obrigação de dar coisa certa ou de restituir coisa certa. Porque afinal a gente perde a descaracterização, né? A gente individualiza o bem tratado e aí ele vai seguir todas as regras normais sobre a coisa certa. A segunda espécie de obrigação é a obrigação de fazer. Ela pode ser fungível ou infungível, ok? A coisa de fazer fungível, como que funciona isso? Ela é aquela obrigação que leva em consideração características pessoais do devedor. Ou seja, eu estou contratando o Picasso para me pintar um quadro. Então, ele não pode ser substituído por outra pessoa, porque a constituição dessa obrigação levou em conta uma característica pessoal do devedor. Então, ela é personalíssima. Tá certo? Ela não pode ser executada por outra pessoa. E se essa pessoa, esse devedor, que tem uma obrigação personalíssima, deixa de cumpri-la? Ou seja, se a gente está diante de um inadimplemento dessa obrigação de fazer fungível, se isso ocorreu sem culpa do nosso devedor, a obrigação fica resolvida, ok? Então é extinto o vínculo entre eles e não há mais que se falar em obrigação adimplemento dela. Agora, se esse inadimplemento ocorreu com culpa do devedor, ele tem o direito de indenizar o credor com perdas e danos, ok? Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está falando desse tipo de obrigação, porque ela não pode ser feita por outra pessoa. Então, a partir do momento que o devedor não cumpre essa obrigação, ela não tem mais como ser cumprida por terceiros, tá certo? As obrigações infungíveis, elas não levam em consideração características pessoais do devedor. Então, ela pode ter uma substituição do devedor, ela pode ser cumprida por um terceiro. Então, a gente pode dizer que ela é genérica, tá certo? E se a obrigação infungível ela é descumprida pelo devedor? Quais são os direitos do credor nesse caso? Considerando que essa obrigação ela pode ser cumprida por outras pessoas, o credor ele pode mandar um terceiro executar às custas do devedor. Isso precisa de uma autorização judicial, exceto se for um cumprimento urgente. Ou seja, se você está tratando da obrigação, você contratou uma pessoa que vai reparar um buraco no teto da sua casa em uma época de chuva, isso é urgente. Então você não pode esperar entrar com uma ação judicial, ainda que a gente esteja falando de uma liminar, você precisa dessa prestação antes. Então, nesse caso, você pode mandar um terceiro executar e depois entrar com uma ação judicial para obter essa restituição do valor pelo devedor. E, por fim, a gente tem a obrigação de não fazer. Então, a gente está falando aqui da omissão, da obrigação da abstenção de um ato. Como que essa obrigação ela é descumprida? A partir da realização do ato ao qual o devedor deveria se abster. Nesse caso, se essa obrigação ela é inadimplida com culpa do devedor, o credor pode desfazer ou exigir que um terceiro desfaça aquele ato que foi praticado, ou ele pode receber perdas e danos. Agora, se isso aconteceu sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. Então, você deveria se abster de um ato, você praticou o ato, mas foi sem a culpa do devedor, tá certo? E o que é muito importante a gente ter em mente nesse caso?
A obrigação de não fazer, ela pode ter uma influência, então você pode estabelecer uma multa cominatória, ou seja, uma multa diária que vai forçar o devedor a cumprir aquela obrigação. Então, esse é o nosso primeiro bloco, a gente vai encerrar por aqui e no próximo bloco a gente vai tratar sobre as características e a qualificação dessas obrigações.